Hoje quero fazer contigo uma análise técnica a duas empresas do setor petrolífero, nomeadamente a Total S.A. e a Galp Energia. Sabemos que foi um setor fortemente castigado desde o início da pandemia Covid-19. Outros setores acabaram por beneficiar deste período bastante mais complexo, principalmente o setor das tecnológicas, acabaram por ter fortes valorizações neste período bastante complexo. Sabemos que atualmente as coisas poderão estar a mudar. Tivemos a notícia de que a vacina de Covid-19 pela empresa Pfizer está a ter bons resultados e que as primeiras vacinas poderão chegar ao mercado, à Europa, no início de 2021. Isto logo começa a criar uma perspectiva mais positiva nos grandes investidores que conseguem deslocar o mercado e poderemos estar aqui a assistir a uma mudança, uma rotação de setores e o setor petrolífero começar a captar a atenção desses investidores e esse capital. Sabemos que atualmente temos então o petróleo Brent a valorizar mais de 3%, o petróleo bruto de xisto também mais de 3% e vamos analisar o que é que se passa com o gráfico de contratos futuros do petróleo Brent. Sabemos que as zonas mais importantes que podemos analisar no gráfico é esta zona entre os 34 e 36, zonas de suporte. Sabemos que esta zona dos 55 e 54 dólares é a zona de resistência e durante este período tivemos anteriormente aqui uma zona de resistência após esta recuperação do mercado em julho, agosto, setembro. Começou aqui a lateralizar e criou aqui uma resistência nos 46 e 50. Então temos uma possível resistência lá em cima, suporte, temos aqui uma zona mais próxima nos 46 e 53 de possível resistência. Sabemos que o petróleo recuperou nas últimas 3 sessões 13%, no entanto algumas ações do setor petrolífero recuperaram 20%, 30% e outras um bocadinho mais. Logo estamos a ter aqui uma perspectiva mais positiva em relação ao setor petrolífero e temos que analisar essas empresas. Aqui convém ter aqui algum cuidado, eu diria que poderemos criar aqui alguns cenários em relação à cotação do petróleo. Podemos ter aqui um rompimento no muitíssimo curto prazo nesta zona, eventualmente o primeiro cenário seria um início ou fazer aqui um reteste e rejeitar, ele começar a lateralizar, posteriormente desafiar novamente esta zona, eventualmente vir para esta zona dos 49,25 e posteriormente para aqui seria um cenário. O outro cenário poderia ser então um rompimento, chegar aos 49,25, sensivelmente aos 48,60, rejeitar, começar aqui a lateralizar e posteriormente desafiar novamente o movimento ascendente para vir a esta zona mais relevante nos 55 dólares. Isto poderia ser um cenário, no entanto, ter a consciência que poderá não ser isso que possa acontecer, ele vir a fazer um rompimento mais ou menos assim e posteriormente fazermos aqui uma correção, lateralizar, ter aqui um período mais lateral no curto, médio prazo. Já tinha partilhado a minha perspectiva em relação a este movimento, não gosto muito desta estrutura, no entanto ele está a querer vir a evoluir. Se projetarmos este possível movimento que ele criou aqui, de período de lateralização ao topo, ele estará também a criar aqui um possível target nos 48,60 e tudo indica que ele poderá vir mesmo a evoluir para já no muitíssimo curto prazo, a evoluir mais de 7% nas próximas sessões. Então vamos analisar o que é que pode acontecer com a Total e a Galp Energia, tanto no curto prazo como também no médio prazo. Então temos que analisar o gráfico diário e verificarmos quais são os pontos mais relevantes que temos no curto prazo. Desde março que ele criou então este movimento, temos aqui um topo nos 39,44, temos este anterior fundo relevante nos 21,12, este anterior fundo onde ele começou a criar este movimento ascendente nos 24,51, temos também verificar que possíveis resistências temos na parte de cima do gráfico. Verificamos que anteriormente esta zona dos 34,34 foi uma zona de resistência, aqui, nomeadamente aqui, e que estamos muito próximo desta zona. Verificamos que os 35,95 já é uma perspectiva mais de longo prazo, desde 2008, suporte, novamente depois em 2010, acabou por criar aqui suporte. Já tivemos aqui uma tentativa de rompimento, rompeu, recusou e novamente veio a cair. Sabemos que estamos contra as médias móveis pelo gráfico semanal e também podemos ver que existe aqui alguns desafios a curto e médio prazo. Pelo gráfico diário então, por um lado foi bom ele ter recuperado nas últimas 3 sessões, desde o mínimo ao máximo, na ordem dos 20%. Sabemos que estamos aqui então numa zona de resistência, estamos a negociar acima das médias móveis, que é muito bom, um sinal positivo. No entanto, temos já o estocástico em área de sobrevenda, o RSI também, e temos de ter aqui algum cuidado. Por um lado foi bom ele ter recuperado desde o anterior mínimo que ele realizou aqui nos 24,51, uma recuperação superior a 35%. No entanto, ele agora precisa estabilizar para desafiar esta zona. Eu diria que a perspectiva dele poder vir a evoluir eventualmente para esta zona começa a ser cada vez maior, mas necessita que venha a confirmar também uma outra estrutura para ele vir a atingir estes possíveis targets na zona dos 42,59 eventualmente, ou fazer aqui um possível reteste esta zona dos 39,44. Para
Para já, ele começa a criar aqui um início de uma estrutura de mercado ascendente, já que temos aqui este movimento, num movimento mais forte, ele agora precisa de estabilizar e criar aqui um fundo para termos aqui uma perspectiva mais positiva. Eventualmente poderemos ter aqui um fundo ou vir aqui fazer um reteste nesta zona dos 29,65 para depois relançar um movimento para desafiar esta zona dos 35,95. Sabemos que durante este impacto também houve aqui um aumento fortíssimo de volume, como tivemos anteriormente quando houve aqui este ressalto, e agora precisamos sim de uma estabilidade aqui para podermos relançar o movimento. Para já, ele poderá fazer desta forma, este movimento de correção, posteriormente relança aqui o movimento, depois corrige, faz aqui um zigue-zague e depois sim, vamos ver se ele acaba por ter força a partir deste movimento que ele começa a criar esta estrutura. A partir daqui sim, será muito importante analisar a Total ESA para ter aqui uma perspectiva mais de curto, médio prazo e possíveis objetivos na zona dos 44 euros por ação. Para já, será importante acompanhar esta retração, verificarmos como ela vai fazer, verificarmos qual vai ser o comportamento das velas aqui nesta correção, ou eventualmente ele poderá vir a fazer o rompimento e posteriormente começar a fazer aqui a sua retração. Esperar aqui pela retração vindo às médias móveis, vir ao encontro das médias móveis e, no entanto, quando houver aqui uma mudança de comportamento junto às médias móveis, e aí sim, se estiveres interessado em entrar no título, terás de ter aqui um possível stop loss mais curto, já sabes quais são as zonas de resistência e começar aqui a projetar possíveis targets e se o risco-benefício compensa entrar no setor. Sabemos que podemos ter então aqui uma possível continuação no movimento, mas para já necessitamos aqui agora uma estabilidade, correção e posteriormente vir aqui ter uma perspectiva de possíveis stop losses, targets e criar aqui uma estratégia conforme o movimento que a Total SA venha a desenvolver. Em relação à Galp Energia, sabemos que estava bastante mais complexo. Se analisarmos o gráfico mensal, verificamos que acabou por fazer este rompimento, estava aqui a criar um cenário bastante difícil, eventualmente até vir aqui a esta zona dos 5,95. Sabemos que estamos num período a longo prazo lateral, já que temos fundo, um topo, ele está a lateralizar, não tem tendência para já. Sabemos que anteriormente este fundo de 2014 nos 8,80€ foi relevante também aqui em 2020, em março, criou aqui um ressalto e veio a fazer um rompimento, um fecho abaixo dessa zona e há aqui uma recuperação. É muito importante para termos aqui uma perspectiva a curto prazo, médio prazo na Galp Energia, ele vir a fechar este mês de novembro com esta tabela sólida. Isso era muito importante, muito relevante, curto, médio prazo para a empresa Galp Energia. Se analisarmos o gráfico semanal, verificamos então duplo fundo, pequeno ressalto, quebra, há aqui uma divergência positiva tanto no MACD como no RSI e criou este impacto, está junto às médias móveis. Neste período também de ressalto, já que a Galp Energia acabou por recuperar nas últimas 3 sessões, desde o mínimo até aqui ao topo, sensivelmente 28%. Sabemos que deixou para trás esta linha de tendência descendente a preto e anteriormente no meu comentário tinha aqui uma perspectiva positiva caso os resultados fossem positivos, se viessem ser confirmados no início da sessão e que caso viesse a fazer o rompimento deste gráfico de 1 hora. Não fez, abriu em gap de baixa, já que os resultados não foram os previstos, caiu, anulou completamente essa perspectiva de vir a criar um cenário positivo aqui. E também convém fazer aqui um ponto da situação face aos comentários que tínhamos anteriormente partilhados. Sabemos que agora esta estrutura está mais bonita, verificamos este forte impacto que tivemos, volume, sabemos que nesta zona já começou logo a reduzir o volume, na aproximação desta zona de resistência 904 e também desta nova linha de tendência descendente, podemos aqui assinalar, ou que está assinalada a vermelho, que vem deste topo, este e agora nesta aproximação está aqui a fazer um reteste. Sabemos que esta zona, pelo gráfico também que já viste anteriormente mensal, era uma zona de suporte, deu também suporte anteriormente e está para já a criar um ponto de resistência. Sabemos que, muito parecida à Total SA, precisamos de uma estrutura do mercado ascendente, para já temos movimento ascendente, temos aqui um topo maior que o anterior, temos aqui um fundo, mas precisamos agora aqui de uma estabilidade, criar um fundo, termos aqui uma perspectiva mais positiva no muito curto prazo. Sabemos que para já temos a retirar esta linha daqui, tirarmos aqui algum ruído. Sabemos que o topo mais relevante está aqui agora nos 9,83, no muitíssimo curto prazo. Sabemos que esta zona, eventualmente os 10,50, também é uma zona muito importante, no muito curto prazo, já que tivemos resistência, suporte e eventualmente num cenário dele vir a evoluir, será uma zona de resistência no muitíssimo curto prazo. E o topo mais relevante neste percurso está aqui então nesta zona dos 12,14€, já que foi o topo que ele realizou desde março, desde esta recuperação, neste movimento de zigue-zague, e este passa a ser o topo mais relevante. O fundo mais relevante está aqui, vamos aqui até assinalar, nos 6,55, e agora é muito importante
para a Galp Energia o que ela vai realizar nos próximos tempos. Isto porque se não tivermos aqui agora uma perspectiva, ou pelo menos uma construção de uma estrutura forte de mercado ascendente nesta zona, poderíamos ter aqui a médio prazo um cenário bastante mais negativo, que seria ele vir a corrigir, romper o anterior mínimo 6,55 e eventualmente aproximar-se desta zona que certamente muitos investidores não pretendem, que é dos 5,95. Por isso, para já as perspectivas começam a melhorar em relação ao setor. Temos algumas notícias que poderão criar aqui uma perspectiva que a curto e médio prazo poderemos voltar a começar a caminhar para a normalidade. Para já não é esse o cenário, mas sabemos que o mercado financeiro acaba por antecipar um bocadinho mais as mudanças de comportamento. Verificamos então que é necessário romper esta estrutura que ele tem vindo aqui a criar de formação de mercado descendente. Já tivemos aqui o primeiro passo, rompimento do anterior topo, começa aqui com uma estrutura mais relevante, volume. Agora precisamos sim estabilidade, mudança de comportamento para uma estrutura de mercado ascendente, desafiarmos aqui estas zonas 9,83, 10, eventualmente os 10,40, começar a criar aqui uma estabilidade acima destes valores, umas correções mais laterais, não tão fortes em queda, períodos mais lentos, mais laterais, para termos aqui uma perspectiva dele vir a desafiar e romper a curto prazo os 12, 18. Isso é uma perspectiva já a curto, médio prazo, e agora tudo depende do que é que ele vai fazer aqui. Eventualmente ele vai dar a possibilidade dos investidores começarem aqui a vigiar esta zona aqui na retração, de uma possível retração, sinais de possíveis trades aqui nesta zona, para poder vir aqui atingir valores acima dos 9,04€. Isto são sinais positivos para as empresas do setor. Sabemos que para já ainda temos muita coisa para realizar nos gráficos, para termos aqui perspectivas muito mais positivas. No entanto, já começa aqui a criar sinais interessantes que poderão beneficiar os investidores que acompanham as ações do setor petrolífero para possíveis trades no muitíssimo curto prazo. Agora depende também do perfil de cada investidor. Se esteja um perfil mais dinâmico, certamente nas próximas sessões deverá estar atento às empresas do setor petrolífero. Se esteja um perfil também mais de longo prazo, mais moderado, espera por melhores confirmações, melhores estruturas, que certamente quando o mercado começar aqui a valorizar, tens muito tempo também para apanhar esses movimentos. Desejo então uma boa semana de trade, um abraço para todos.